E hoje, quem está comigo no meu Starcast, mais uma estrela, a estrela das estratégias. Quem é ela? Quem é ela? Vanessa Nascimento, maravilhosa. Gente, é uma estrela querendo falar de uma faísca de fogo, né? Desse jeito, gente. Então, Graça, me fala um negócio. Eu sempre fui muito curiosa, né? E uma das minhas principais curiosidades sempre foi entender como que você veio parar na área da fotografia. Vanessa, essa história começa em 97, mais ou menos, né? Eu entrei na faculdade de artes visuais, eu sou formada em designer. Mentira, mas não é Aham. mas fotógrafo é formado em design. Então, sou formada em designer. Meu sonho sempre foi fazer moda, faculdade de moda. Mas quando eu fui prestar vestibular, nos primórdios da vida, 1960? não tinha faculdade de moda em Goiânia. E aí eu fiz artes visuais e me especializei em designer. E dentro do processo, tinha uma matéria chamada fotografia. E eu simplesmente me apaixonei. Eu falei assim, gente, eu quero ser fotógrafa. Sabe, quando eu comecei, né, a lidar com as câmeras, a imprimir, eu mesma revelava o meu filme. Eu mesma revelava o meu filme. Você é dessa época. Gente, tão Então, jovem. montava os laboratórios e tudo mais. Sim, Vanessa. E aí eu comecei a me apaixonar, né? Tanto é que os meus 2 últimos anos da fotografia, do curso de designer, eu me dei totalmente à fotografia. Eu ficava no laboratório das 18 às 22 todos os dias. Me tornei monitora, sabe? Então, assim, eu apaixonei. Falei, não, é isso que eu quero para minha vida. E como eu gosto muito de moda, né? Sempre gostei. Inclusive, já até falei isso aqui no podcast, né? Sobre o Recicle Moda. Que eu entrei na faculdade em 95 e já fiz um evento junto com 2 colegas, amigas, de moda. E depois desse evento, o curso de moda aconteceu no UFG. Olha que bacana. Inclusive, a primeira turma que formou mencionou até o nosso nome. Nós fomos, assim, as pessoas responsáveis por ter o curso de moda em Goiás. Gente, Sim, que legal. pois é. Então quer dizer que na UFG tinha que ter uma placa em sua homenagem. Você não concorda, Bruna? A produção. Até a produção Não concorda com isso. só a minha, né? Mas as minhas 2 amigas também. É, com Exatamente. certeza, mas. Mas é isso, Vanessa. Aí eu me apaixonei pelo processo, sabe, fotográfico. E me tornei. Eu quis então captar a moda, que era o que eu realmente estava na minha essência para fazer. Então, por que não unir o útil ao agradável? Uma coisa que eu me apaixonei e uma coisa que estava assim no meu sangue, que era a moda, né? Desde assim criança, eu sempre desenhei, eu sempre gostei muito desse processo de moda. Eu já fiz curso de estilista, né? Minha mãe colocava em vários cursos e assim, no Senac, eu com 12, 13 anos, eu fazia curso de desenho e tudo mais. E antes de ser fotógrafa e se tornar, a gente diria que você se tornou ou começou já a ser. Se isso você já trazia de berço, assim. Deixa eu melhorar a pergunta. Como que você sentiu que era isso que você queria como carreira? Eu falo que eu me tornei, porque eu entrei para fazer uma coisa e eu me tornei outra coisa dentro do processo da captação. Me apaixonei pela captação das imagens, pela memória, porque a fotografia é uma das únicas coisas que fica para sempre, né? A não ser que haja um incêndio e queime todas as fotos, né? Se bem que agora não tem como mais queimar, né? Porque a imagem hoje é Imagem virtual, vai para a nuvem. virtual. Inclusive, tudo que a gente fala, tudo que a gente produz hoje, que tem uma câmera ou seja um aparelho celular, a gente já eternizou, né? Quando a gente brinca que pensa em apagar, outras pessoas já copiaram, já repostaram, né? Então, a imagem hoje ela se tornou muito mais volátil do que antes, né? E como que você lidar com esse processo de transição? Porque você falou anteriormente que você revelava as fotos. Então tinha um processo de você ir lá tirar as fotos, revelar, Ampliar. ampliar. Agora não, agora você tirou na câmera, ela já está no computador, a pessoa que você tirou já está tendo acesso a ela. Como que foi para você essa mudança, esse processo de transformação? Vanessa, é tão engraçado, eu resisti muito à transição do analógico
para o digital. Por quê? Porque eu também sou professora universitária, né? Então, eu sempre dei aula. Né? Eu saí da faculdade, já fui montar os laboratórios de fotografia aqui em Goiânia. E eu resistia muito, porque eu montei os laboratórios, sabe? Quando você fica assim, eu não quero. Tem que tirar agora. Então, quando começou a chegar as primeiras máquinas na faculdade, eu não tinha máquina ainda, pensa, não tinha. Aí começou a chegar essas primeiras máquinas digitais, aquelas mais modernas e tudo. Eu falei, gente, e agora? O que vai ser do laboratório? Então, assim, eu tinha esse amor eterno. Mas é tão engraçado, é tudo uma questão de costume. É algo assim, é um clique, TikTok. E aí eu fui vendo que realmente a gente precisa acompanhar a tecnologia. E é isso que eu fiz, eu acompanhei a tecnologia. Isso eu tenho feito assim, desde quando eu falei, não, agora a gente precisa sair desse momento. E o analógico, principalmente aquele analógico onde você ampliava as fotos, revelava as fotos, ele não era como que eu posso dizer, um processo sustentável. E eu sempre fui do sustentável. Tanto é que nós fizemos um evento chamado Recicle Moda, de roupas inusitadas. Sempre gostei do reaproveitamento das coisas, sabe? Eu sempre fui assim, tentei, né, gente, ser essa mais ou menos ecologicamente correta. Então, gostei sempre disso, né? E quando teve essa transição, eu falei assim, bom, por um lado vai ser bom, porque pelo menos água a gente vai economizar. Você já foi num laboratório, Vanessa? Não, eu só vi em filme. Então, Socorro, Deus. olha, Só vi em filme. o negativo, ele precisava ser lavado. As fotos também, porque se você não lavasse as fotos durante um tempo, ela amarelava por causa dos químicos. Então, passava por 3 químicos. Então, só depois você conseguia... se você não lavasse, a sua foto ia ficar amarela. Então, você tinha que lavar a foto com água. Entendeu? Caramba, gente. É um processo muito delicado, caro, né? E não muito sustentável, né? Na minha opinião. Quanto tempo demorava para imprimir uma foto? Para revelar, né? Claro, né? Todo o processo médio. Em torno de 2 horas, né? Porque assim, você revelava o filme, aí você esperava 1 hora, e depois você ia para o ampliador, aí tinha toda a história, cada químico você tinha que deixar um tempo, né, na parada, no revelador. Então, um processo, foi um processo muito gostoso, terapêutico, porque eu não vi o tempo passar. Nossa, que legal. Eu fico pensando nessa galera que acha que leite nasce em árvore, escutando esse processo da foto, que tinha que enfiar na água. Você já pensou que um papel você enfia na água para poder sair a foto, né? Não, esses dias eu me debati com uma adolescente, ela não sabia que era negativo. É meio complicado mesmo, né, Graça? Venhamos e convenhamos que era um processo um pouco mais, mais difícil, né? E eu acho que isso nos remete a uma questão muito, muito interessante da modernidade, né? Tantas as coisas que a gente vai perdendo, e até mesmo do convívio social, por exemplo. Antes, você passava num laboratório, você conseguia, é isso que você falou, né? Eu tinha outros aprendizados, eu conseguia refletir, eu conseguia estar ali e conseguia se centrar, né? Agora, o processo ele é tão rápido que você termina uma sessão de fotos agora, daqui 5 minutos já está entrando em outra, com aquelas que você terminou já pronta para outra pessoa. Sendo que antes, não, você tinha que todo um processo de revelar 300, 400 fotos, que se demorar, às vezes, até dias para você conseguir fazer isso. Nem existia 300, 400 fotos, Vanessa. Porque os filmes eram até 36. 36 poses, Vanessa, a gente sabe. Gente, tinha que ter uma câmera ali para a produtora, que ela tá rindo. O filme era de 36 poses, então você tinha que ter 36 acertos. Então, o que eu penso? Hoje, esses fast foods, né? Dentro da fotografia. Tipo assim, tuk-tuk, não sabe o processo. Eu falo que o processo analógico, ele serve para você pensar e para você realmente criar algo. E também, naquele momento, mexia no bolso. Então, se você errasse, então era filmes a mais que você teria que comprar. Hoje, não. Hoje você clica, apesar que mexe no bolso, mas muita gente não sabe que os cliques, eles são caros.
dá 600 mil na sua câmera, você tem que comprar uma câmera, dependendo do que você for fazer hoje, da sua linha, você tem que comprar uma câmera de 20, 30 mil reais. Só uma câmera sem lente. Esse, assim, falando não das mais caras, entendeu? Ai, Graça, não é só ter uma câmera ali, não, de 10, 5 mil reais já com a lente? Não, Vanessa, claro que não. Porque cada trabalho te exige mais qualidade. E aí, você quer oferecer o que para o seu cliente? Não é qualidade? Com certeza. E aí, dentro desse processo, você precisa dar o máximo, investir o máximo. Hoje eu troco de câmera e não troco de carro, só para você ter noção. Eu sou viciada em trocar de câmera. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque às vezes você cobra, porque eu não chamaria nem de preço, né? Eu chamaria de valor, que é o valor que você agrega dentro do seu trabalho. Eu vi você fazendo esse processo e hoje só em equipamento você deve ter uns 2 carros zeros, sem brincar, porque seu estudo já está bem equipado, 2 câmeras, sei lá quantas lentes, então você tem 2 carros zeros ali sem nem brincar, e aí tem uma coisa que você fala muito para mim, que é sobre a prostituição do mercado. E como que isso te afeta, porque você vem investindo diariamente, constantemente, não somente em equipamento. E aí, por isso que quando eu falo de questão de valor, eu estou falando, e não de preço, eu digo isso porque a pessoa também ela passou muitos anos investindo no seu tempo, no seu processo de aprendizagem, ela teve que se omitir da família, ela teve que deixar de fazer coisas que ela queria fazer, ela teve que dormir tarde, ela teve que acordar cedo, e às vezes fazer dupla, tripla jornada de trabalho para se qualificar, para quando chegar no momento de você resolver uma coisa ou fazer um trabalho em 1 hora, a pessoa questionar, não, mas isso daí é muito caro pro tempo que você vai gastar para fazer. Mas esquece que o tempo que você está cobrando ali, o que você está cobrando daquele valor, você investiu 10 anos da sua vida, 20 anos da sua vida para chegar no nível que você chegou. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa prostituição do mercado e como que isso vem afetando não só o mercado da fotografia, mas o mercado da moda e o mercado como um todo. Sim, é muito complicado, mas eu penso, Vanessa, quando você tem um trabalho de qualidade, quando você faz uma história, hoje eu consegui fazer e manter nessa história. Não é apenas fazer uma história, mas você precisa manter essa história. Então, são 22 anos mantendo uma qualidade e fazendo uma história. Vai existir? Ah, celular tal saiu, então agora acabou, ninguém vai fazer mais foto com você. Gente, foi assim um boom que aconteceu, né? Só que pergunta se eu tenho horário na minha agenda. Então, vai ter para o celular? Vai ter a pessoa que vai ser profissional de fazer fotos no celular. Mas vai ter também aquele que paga para ter uma campanha elaborada, que tem um filmmaker, que tem um styling responsável por levar toda a produção, sabe? Um maquiador que fica cuidando da modelo o tempo todo, sabe? Uma alimentação. Então, assim, por que existe essa prostituição? Existe essa prostituição. Então, as pessoas hoje, elas entregam, assim, elas se prostituem tanto porque elas estão perdendo. Tipo assim, olha só, uma modelo, por exemplo, ela mesmo se maquia, ela poderia ter alguém maquiando ela. Pensa. Aí ela tem que comprar uma mala de produção, ou então ela tem que correr atrás de parceiros, sendo que o cliente poderia estar pagando um produtor. Olha só. Então, se eu fosse realmente, né, essas modelos, influencers, eu queria ter toda uma equipe ao meu inteiro dispor para o meu trabalho ser com mais excelência. Sabe? Aí, tipo, às vezes essa pessoa passa, né, na frente, o carro na frente dos bois, entrega uma foto lá e tira trabalho de às vezes 5 profissionais. Tira não, porque quem quer manter a qualidade, ele ainda paga esse trabalho. E como eu tenho uma história, eu tenho clientes que acreditam nessa história. Eu super te entendo, porque é realmente isso, né? Eu trabalho com a Maris Tavares, né? E eu vejo tanto que isso é essencial, porque e principalmente quando a gente vai fazer uma produção de DVD, nenhum cantor ali, nenhum artista que estão ali, eles estão
fazendo a sua própria produção. Então, Você tem uma pessoa que está fazendo a maquiagem, você tem uma pessoa que está fazendo o cabelo, você tem outra pessoa que está fazendo a consultoria da imagem, você tem outra pessoa que está cuidando da direção. Então, assim, e eu não vejo a fotografia como forma diferente disso. Porque, para além de captar a imagem, é o que fica. E ela vai ficar, ela vai vender, ela vai para um jornal, ela vai para uma revista, ela vai para a TV, vai para a rede social da pessoa, que hoje a gente fala tanto da questão do reposicionamento da imagem, que inclusive eu sei que você domina sobre esse assunto também, e faz o reposicionamento de imagem de diversas pessoas, como do Pablo Marçal, da Jenny Pires, né? Enfim, de outros tantos. E eu queria muito que você entrasse também nessa questão da fotografia na essência, explicar pra gente como que se dá esse desenvolvimento desse trabalho, como surgiu, né? Como surgiu essa ideia. Então, Vanessa, esse projeto surgiu em 2016, quando eu fotografei o Pablo Marçal pela primeira vez, e ele queria fazer a cocriação do seu próximo passo, a cocriação do seu futuro, tá? E ele começou a idealizar. E quando você idealiza, você atrai. Então, ele se posicionou de uma forma incrível. E tudo que ele se posicionou e todas as fotos que ele fez, tem tudo a ver com o que ele é hoje. Nós tiramos foto no L ponto. Hoje, ele tem o seu próprio jatinho. Como é que tá a sua agenda aí? Vamos tirar uma foto minha ali. Né? Então, bora? Bora! E aí, ele falou assim pra mim, olha, faz isso. Ele me aconselhou a fazer porque quando eu me vi, ele falou assim, eu me vi como um homem de negócio. Eu me vi diferente quando você me mostrou a primeira foto. Então, a fotografia, na essência, ela nasceu dessa necessidade de reconhecimento da identidade da pessoa. Então, a pessoa se reconhece através da imagem que ela tem e que às vezes ela não percebe. E às vezes ela tem uma imagem distorcida dela mesma. E aí, quando ela vê a foto, ela fala assim, essa sou eu e esse é o lugar que eu quero estar. E ele fez muito bem isso, sabe? E aí ele falou e eu não levei a sério. Continuei fazendo o que eu estava fazendo, né? Que são as minhas campanhas, que eu nunca abandonei. Mas em 2020 veio a pandemia. E as pessoas começaram a ter que se expressar, a ter que existir digitalmente. E aí, o que eu fiz? Deus me deu esse nome, Fotografia na Essência. Pegue a essência das pessoas. Porque eu sempre fotografei as mulheres mais lindas da vida. E Deus falou, agora eu quero que você fotografe as pessoas de dentro para fora, sejam elas quais forem, e eu quero que elas se sintam vistas e com uma identidade reconhecida, como eu as vejo. Nossa. Oh. É porque, assim, a gente pensar que a imagem hoje, ela tá muito volátil, né? E as pessoas, ela compram muito pela imagem, né? Mas como que você expressa essa imagem que você quer vender ela de algo que você não se reconhece, né? Tipo, o Pablo. Eu imagino o Pablo, antes da fotografia na essência, ele pensando em quem ele queria ser e como que você conseguiu ir nele, trazer esse sentimento para a aparência de uma pessoa que nem se enxergava dessa forma no espelho, né? E eu sei que eu te acompanhei agora no último período com o Alexandre, né, Suíta, que inclusive tá num programa que a gente não podia falar e gente, agora... foi assim, meu ó. Meu Deus do céu, a gente ficou ali agoniada, segurando, segurando, né? E a vontade de contar, quando alguém fala assim, não conta. Não pode. Inclusive, a gente queria pedir para votar, né, Vanessa? Ó, a Bruna vai colocar o link, não vai, Bruna? A Bruna vai colocar o link aqui pra gente. Votem muito nele pra ele ficar. A votação vai até o dia 8 de maio. E, assim, ele é um cara de um coração gigantesco. Graça, você sabia que ele tem uma entidade, acho que é o nome que fala entidade, ou órgão que apoia Sim. do câncer? Sim. Fantástico, tem projetos sociais incríveis, não é apenas um rostinho que quer aparecer. É uma pessoa que realmente tem algo, tem um conteúdo, é um conteúdo de valor, né? É uma pessoa que tem no coração em transbordar, em ajudar outras pessoas. Então, ó, gente, vote, o link vai ficar aqui.
pensa, vamos torcer por ele, né? E nós fizemos a fotografia na essência, Exato. na qual a Vanessa foi a estrategista do dia, né, Vanessa? Pois, Ajudou e nos a gente orientou, fez os os vídeos. vídeos, E tem uma coisa interessante, assim, que eu acho no Alexandre, que é sobre cozinhar. Eu para queria... não surtar. ele traz esse conceito de cozinhar para não surtar, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da cozinha. Por quê? Porque quem gosta de cozinhar sabe que quando a gente cozinha para os outros, a gente cozinha com amor. E sempre quem recebe são pessoas que são do nosso agrado, né? Que está ali porque Que eu tá na amo. mesa. Eu comparo muito isso porque eu amo cozinhar. E tem gente que não acredita que eu sei cozinhar, né? Eu quero ser convidada para esse almoço aí que eu nunca fui. Eu vou chamar. E minha especialidade é carne na chapa, hein? Ó, E é importante como que você transforma o alimento em amor. E o Alexandre faz isso numa maestria, né? Inclusive, esses últimos dias antes dele ir para o programa. Pode falar o nome do programa, produção? A Grande Conquista. vote, gente, a grande conquista. Então, vote. Ele cozinhou pra gente, né? Então, ele teve todo esse cuidado, né? De estar perto das pessoas que ele gosta, de trazer pessoas para perto dele para cozinhar para essas pessoas. Então, assim, coração gigante, gente. Só um parêntese. um parêntese fechando aí, pra gente poder... A grande conquista. Grande Conquista. Vai lá e vote Em breve muito. vocês verão todo o posicionamento dele. Verdade. Assim, vamos revelar aos pouquinhos, né, produção? Com E essa... acompanhem. Sensacional. Produção, pode falar quem está cuidando dele? A F5 Goiás tem cuidado de todo o marketing do Alexandre. Então, é importante também que vocês acompanhem a F5. Para quê? Para acompanhar o Alexandre também, aí. Claro. Saber tudo que está acontecendo. Isso mesmo. E Graça, você vai postar quando isso? Conta pra mim. Hoje. Hoje? Olha só. Ótimo. Mas tem uma coisa Hoje. que eu queria saber. Fala, minha estrategista. De marketing. Gente, a mulher, ela é MBA. Agora eu que vou fazer as perguntas aqui, ó. Vamos parar desse bate-volta, porque você só Esse tá me negócio. perguntando. Ué, claro que eu tinha que perguntar. Vanessa, você sabe o público que eu trabalho, né? Então, é um público que precisa muito de estratégias, né? Hoje, como que funciona isso dentro do ambiente digital? Como que funciona essas estratégias? Quando você pega um cliente, o que ele precisa fazer para ter uma rede social de sucesso? Gente, que pergunta difícil. Mas vamos lá. Toda vez assim que tem algum cliente um cliente chega, olha, Vanessa, eu preciso me posicionar e preciso mudar minhas estratégias dentro do marketing. O que eu preciso fazer? Uma das primeiras coisas é saber o que a pessoa quer. Porque às vezes ela quer que a rede social dela tenha sucesso, mas nem ela sabe o que ela quer. Então, uma das principais coisas é entender o que essa pessoa quer com a rede social dela. Ela quer posicionamento de imagem para poder ser uma autoridade? Ela quer só quantidade de seguidores? Ela quer vender algum produto? O que ela quer? Então, essa é uma das primeiras questões. Depois que a gente descobre o que ela quer, vamos pegar, por exemplo, a senhora, que tá linda hoje, né, gente? Nossa Senhora. Gente, quem me veste, Karina Rabelo Brasil. Eu até perguntei aqui, Maquiada por você vem sempre Viviane aqui? Makeup. Você vem sempre aqui? Toda semana a gente grava na F5, nossa produtora. Olha aí. Incrível. Vinhetinho aí pra... A Bruna vai me contratar agora. Aí, uma das questões é essa, né? Saber o que ele quer. Sabendo o que ele quer, pegando, por exemplo, o seu trabalho, o que você quer vender? Você quer vender fotografia ou você quer vender o que a fotografia pode produzir para o seu cliente? Isso. Quando você me perguntou a questão se a prostituição, né, dentro do mercado, como que ela me afetava, é sobre isso. É porque eu não vendo só a foto, eu quero vender é mais embaixo o negócio, né? Mais embaixo. Então, é essa essência, é o que tem atrás da fotografia. Então, quando eu penso numa campanha, eu não penso só na foto bonitinha ali. A gente tem que vender uma história. Exatamente. E aí é onde mora a grande estratégia. Por quê? Porque uma foto, os especialistas, né? Isso não é coisa minha, tá? Tem um monte de especialistas que estudam isso e diz sobre isso,
que em qualquer lugar que você chega, a pessoa demora em média 3 segundos para te ler, para saber se vai comprar ou não seu produto. O que acontece? Se você faz uma imagem principalmente da fotografia na essência, em que você consegue posicionar uma pessoa, em que as pessoas olham aquela imagem e a partir da imagem, que não lê o texto ainda, ela vai ler o texto para comprar o produto. Então, o que você vende, ele vai muito além de ser uma foto. O que você vende é o produto da pessoa, é a imagem da pessoa. E uma das coisas assim, que eu pego efetivamente como grande potencial e que eu acredito que é uma das ferramentas que todo mundo vai conseguir ir aí agora no Instagram e procurar é o Pablo. Procura o Pablo antes de 2016, procura o Pablo pós 2016. Ah, mas tudo isso é fruto da Graça Pires? Não, não é. É ele. Mas quem fez a imagem e quem fez transbordar o que tinha-se para dentro dele foi a fotografia. Então, 2 pontos. Terceira questão para uma rede social é ela ter sucesso. Então, primeiro, saber o que eu quero. Segundo, eu não tenho preço, eu tenho valor a partir do momento em que eu coloco e transbordo ali, de fato, o que é o produto que eu estou vendendo e o que eu quero com ela. E após isso é continuidade. A rede social é feita de continuidade. Porque dentro disso você vai entrar em outros contextos, que é o quê? Eu tenho que postar todos os dias. Se eu estou construindo a rede, em primeiro momento, então eu tenho que postar todo dia. E aí eu tenho que postar 1, 2, 3 vezes por dia, se for necessário. Segundo, para além de eu ter que postar todos os dias, eu também tenho que postar stories. E o stories é o que a gente chama de café, almoço e janta. Então eu tenho que postar cedo, eu tenho que postar meio-dia e eu tenho que postar de tarde. Então, isso é muito importante. Esse é o primeiro momento. Mas para isso você tem que ter o quê? Conteúdo. Não é postar qualquer coisa. E tudo tem que estar linkando uma coisa com a outra. Por exemplo, eu vou lá e posto sobre o meu café da manhã. Postei uma foto do café da manhã. E tudo tem que ser intencional, né? Tudo tem que ser intencional, exatamente. Então, se eu pego lá e posto um pão, mas qual foi a finalidade de eu postar um pão? Eu vou linkar isso com o quê? Eu vou linkar isso com, por exemplo, se eu sou nutricionista, eu vou linkar isso depois lá com um vídeo que eu vou postar. Ah, vocês lembram sobre o pão que eu postei de manhã? Gente. Então, você vai construindo tudo isso. Outra coisa, todo dia eu vou postar a mesma coisa? Não. Então, eu vou definir, por exemplo, segunda-feira. Vou pegar o seu exemplo. No Dá Graça, né? Gente. No Dá Graça, a gente definiu que toda segunda-feira seria motivacional. E está funcionando? Sim. Por quê? Porque as pessoas... O nosso público, ele começa a acostumar-se a ver determinado assunto aqueles dias. Então, o algoritmo também do Instagram, a gente tem que usar tudo a nosso favor, gente. O algoritmo é ruim, não. Tá, é ruim, é claro, mas a gente tem que saber trabalhar com ele também. Então, se ele vê que as pessoas estão interagindo com aquele assunto, quando der segunda-feira, vai ser uma das primeiras coisas a ser entregue, vai ser o seu conteúdo. Uhum. Exatamente. Então, você cria essas estratégias que você não fica sem conteúdo, porque você sabe, toda segunda-feira você tem que ter motivacional, toda terça-feira você tem foto, aí pode ser carrossel, todo final de mês você tem o Março Dup lá agora, e você vai colocando o resumo da sua semana, o resumo do mês, toda quinta-feira você tem podcast, e assim por diante. Então, essa rotina que você cria faz com que você crie um planejamento, e a partir desse planejamento você é só executar. Então, assim... E tem outra coisa, usem o tráfego pago a seu favor. Fez um material bacana, tá na época ali que você sabe que você pode posicionar o seu material para um tráfego pago, então utilize disso. Por quê? Porque o tráfego pago, por mais que às vezes é uma consumação que você vai ter que ainda desembolsar para poder pagar, ele faz com que seu conteúdo ele chegue a seguidores que você ainda não tem acesso. E nunca... Jamais, inclusive fizeram essa pergunta hoje cedo. Comprem seguidores. Por quê? Como é que um Instagram ele vai nichar seu público se você compra seguidor? Não tem como. Ele vai nichar e vai achar novos seguidores a partir de quê? A partir que as pessoas repostem, a partir que as pessoas compartilhem seu conteúdo, a partir quando você faz o tráfego pago que chega a outras pessoas. É assim que você vai ganhando novos seguidores e que atinge o seu nicho. Então, assim, são uma série de fatores... Né, que muitas estratégias. Muita estratégia para a gente poder chegar nesse momento, né? Sim. Vanessa, e é tão interessante dentro desse processo
das estratégias, né? Tem uma coisa que eu acho incrível, né? Que eu acho que você faz muito. Porque você faz agora com as suas sertanejos aqui do Goiás, né? A moça, esses dias ela estava cantando com o Zezé, gente. Para tudo, Brasil! E assim, a questão de contar a história, né? Contar história através dos seus vídeos. É muito bacana como você. Eu falo assim que eu trabalho com vários videomakers, né? E aí cada um tem a sua cerejinha do bolo, né? E você é muito boa nessa questão de contar histórias. Você fala, amiga, vamos começar assim. E eu vejo isso em todas as pessoas que você tem acompanhado. Eu acho assim algo, eu acho que é uma coisa que é algo muito seu, que eu percebo dentro do seu trabalho. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de trazer, igual você traz olha, até juntei agora, o vídeo na essência. É a sua fotografia na essência. É a pessoa conseguir se expressar no vídeo. Por exemplo, quando eu tô gravando uma pessoa, eu gosto muito de conversar com ela antes. Eu gosto de entender ela. Eu brinco até, eu gosto muito de... Vou pegar como exemplo tanto o Miguel Lucato como a Maris Tavares, né? Porque são pessoas... Em breve estarei aqui com eles, hein, gente? Vanessinha vai trazer. Sem sombra de dúvidas. Não vai demorar muito. Tanto a Maris quanto o Miguel, ele e você, que são as pessoas que eu tenho gravado ultimamente com mais frequência, e outros também, mas que eu demoro um pouquinho para pegar assimilar isso, que é o quê? É no ato da pessoa estar olhando o vídeo, eu sei se ela está gostando ou não. Observando os trejeitos dela. E por mais que às vezes terminou de olhar o vídeo, a pessoa fala assim, não, eu gostei, eu falo, vamos fazer de novo. Porque eu já sei, pelo trejeito dela, que ela não gostou. E tem alguma coisa ali que não. E às vezes a pessoa não fala. No momento ali ela não fala. Então o que eu faço? Eu acabo colocando para a pessoa que para ela é a essência, né? É a essência dela que ela tem que transbordar ali. Porque é a partir disso que ela vai conseguir transmitir aquilo que ela quer, a mensagem que ela quer. Então, teve uma vez que até a gente estava aqui, e a produção já está pedindo para a gente encerrar. E aí, a gente vai encerrar agora, né? E depois a gente volta. Então, um grande beijo, Graça. Né? Tchau. Oi. Calma, né? Assim não, pode encerrar. Tô zoando. Depois eu vou usar isso, hein? Zoeira. Mas assim, considerações finais? Considerações finais. Pode começar. Quando eu penso. Vanessa, aí não, né? Tô zoando, não deu nem tempo pra passar. Vanessa, foi lindo, né? E eu quero que você volte aqui, porque eu quero saber de mais estratégias que você precisa disseminar isso no mundo. Essas estratégias, combinado? Fechadíssimo. E é isso, né? Só fechando essa questão do storytelling, eu não sei se você sabe dessa história, mas existia uma loja de brinquedos, acho que é Kenner, já vou falar, e o dono falou assim, meus brinquedos não estão vendendo. Aí um cara falou assim, vai ali conversa com o meu conhecido ali, o esposo, namorado da minha filha, que ele é muito inteligente. Aí o cara chegou na loja dele e falou assim, vou pegar os brinquedos e vou fazer filminho dos brinquedos. E aí surgiu o quê? Star Wars. Surgiu a partir disso, o cara é o João Luca, tá? E a história se dá a partir de um storytelling. Então, incrível. Você pensa, hoje o Star Wars é algo, né, fenomenal. Então, gente, só para finalizar, né, o processo, a estratégia é incrível, aliada à fotografia, aliada a todos os meios. E assim, não deixe isso passar. E exista digitalmente. Então, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. É justamente isso, né? É a gente pensar e repensar todo o nosso papel, independente do ambiente que a gente esteja. E é uma coisa que eu gosto muito de falar, Graça, e parece ser clichê, mas na verdade é esse clichê que faz com que todo o nosso processo
Fudeu agora. Ah, pode ser restringido. Não, tem nada não. Nada, não, Corta. Só para finalizar, 2 minutos, Bruna. É todo esse processo que eu sempre... Uma coisa que eu digo sempre. Independente de onde você esteja, independente se... Independente do limite, mas eu falo bem. Ah, tá. Desculpa. Independente de onde você esteja, faça bem feito. Teve uma vez que eu escutei o Mário Sérgio Cortella e ele fala assim que ele foi na casa da mãe dele e ele com fome lá, a mãe dele foi preparou uma massa rapidamente, uma massa para ele. Mas na hora que depois que ela fez o macarrão, que ele é de família italiana, ela foi lá e colocou 4 folhinhas de manjericão. Capricho. Ó. Então, independente do que você esteja fazendo, se você está feliz ou não naquele trabalho, se você está ali para executar ele, faça bem feito. Dê o seu melhor ali. Porque é ali que você está naquele momento. As pessoas ficam sempre muito buscando e falando assim, quando eu for rico, quando eu me formar, quando chegar no final de semana, quando chegar nas férias, quando chegar no final do ano, e não vive o processo. Todo mundo tem que ter um propósito. E a partir do momento que você tem um propósito, você só não tem que ser feliz e se realizar a partir do momento que você chega nesse propósito. Você tem que vivenciar o propósito todos os dias até você chegar nele. Então, o processo é fundamental. Então, quando você vivencia o processo e que hoje é o meu melhor dia, não é quando eu alcançar meu propósito, porque hoje eu estou vivendo aqui com você, eu estou com você, eu vivi com outras pessoas, eu tive experiências incríveis. Então, a gente tem que viver cada momento, porque a vida está passando rápido demais e as pessoas estão deixando a vida passar só em busca de chegar no amanhã, só em busca de chegar na sexta-feira, de chegar no final de semana para buscar a felicidade. Enquanto a felicidade está passando aqui na sua porta todos os dias. Então, assim, uma coisa que eu queria dizer, que eu queria dizer muito isso, porque eu tenho aprendido isso e vivido muito isso contigo. Sabe, assim, é de agradecer de todos os momentos e principalmente de você ter sua mãe. Porque ela também tem me abraçado muito. Um beijo. Pega esse código. Pegou esse código? E aí, esse foi mais um StarCast cheio de muitas estratégias para você. Vem com a gente.